Um objeto de 5 kg move-se em linha reta sob a ação de uma força. Então, esse objeto de 5 kg está andando em linha reta, porém, não é MRU, não é movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque ele já disse que ele faz isso sob a ação de uma força. Tem alguma força fazendo com que ele ande, tá? E detalhe, tá errado isso aí que eu falei. Tem uma força fazendo com que ele ande, não. Para ele andar, ele não precisa ter uma força sendo aplicada nele. Tava só testando vocês, né? A força não tá fazendo com que ele ande. A força não faz ninguém andar. Ela pode te colocar em movimento, mas força te acelera. Te coloca em movimento te acelerando. Então, se tem uma força, ele tá acelerando. Se ela tá favorável ao movimento, né? Mas ele não disse também que ela tá, né? Ele move-se sob linha reta sob a ação de uma força. Então, esse sob a ação de uma força, entende uma força resultante, né? Porque é de uma força só, então ela não tá sendo anulada. Parece que tá querendo dizer o quê? Que ou ele vai estar acelerando se essa ação dessa força estiver favorável ao movimento, ou ele vai estar freando se ela estiver contrária. E ele vai dar o gráfico que vai falar da velocidade pelo tempo. Galera, a velocidade pelo tempo é a aceleração, né? Então, o que está acontecendo com a velocidade? Ela está 6 e ela chega a 0, aqui, ó, de 6 para 0. Ao longo de quanto tempo? Ao longo de... É porque ele botou... Por que ele botou o tempo assim? Não é que existe tempo negativo, é só para ilustrar, só para poder dizer, só para dar uma amplitude maior aqui, tá bom? Só para dizer o início da coisa, tá? Então, olha só. Do -2 até o -1, que tem, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Nesses 3 segundos aqui, a velocidade dele foi de 6 para 0. Pronto, só que eu já sei qual é a aceleração dele. O que é a aceleração? É a mudança de velocidade ao longo do tempo. Pega 2 pontos só, então, por exemplo. A velocidade dele foi de 6 para 0. Ué, mudou 6. Em quanto tempo? Do -2 até o -1, 1. Aí aqui 2, 3 em 3 segundos. 6 dividido por 3 é 2. 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração dele, concorda comigo? Mais ou menos. Seria melhor dizer menos, né? Porque ela é uma aceleração que está contra a trajetória, então a gente diz menos. Mas pode também dizer positivo, desde que tu fale, é uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou é uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Se você pegasse outro exemplo, você também ia observar o seguinte. Do 6 até o -2, caiu 8 metros por segundo de velocidade. Em quanto tempo? Em 1, 2, 3, 4. 4 segundos. Vai dar o mesmo resultado. 8 por 4, 2. Menos 2 metros por segundo. Por que eu sei que é menos? Porque eu estou vendo ele perder velocidade. Então, é uma aceleração que está atrapalhando o movimento que ele estava no sentido da trajetória original. Tá, só que tem que lembrar... Aí eu descobri o quê? Eu descobri qual é a aceleração do corpo. E a aceleração tem relação com a força que está sendo feita nele. Só que, porém, isso também depende da massa dele. Então, qual é a força resultante que está produzindo esse efeito aqui? Não dá para saber se você não considerar a massa. Força resultante é massa vezes a aceleração. A aceleração que eu estou vendo é de -2. A massa dele é 5. Então, qual é a força resultante, já o saldo dela, né? Qual é a força resultante que está gerando uma desaceleração dessa aqui, uma aceleração de -2 num cara que tem 5 kg? É uma força resultante de menos 10 newtons, mas também não é menos 10 newtons. É 10 newtons em sentido oposto à trajetória. Então, se a trajetória do cara fosse uma trajetória de ir para a direita, ele está recebendo aqui 10 newtons em sentido contrário. Qual é o impacto que 10 newtons tem? Força resultante, que é a única força ali, é igual a massa vezes a aceleração. A força é 10 newtons, mas está sendo aplicada aqui num cara que tem massa 5. Qual é a aceleração que ela causa? 10 sobre 5, ela causa uma aceleração de 2. Como ela está no sentido contrário, é de -2. Dá pra gente ir e voltar facilmente, tá? Beleza? Então, a força que tá atuando nele é -10. É 10, mas -10 para dizer que é uma força contrária, tá? Agora, essa força não muda o tempo todo, né? Essa força é sempre essa. Sempre tem alguém ali fazendo -10 que tá sempre causando uma desaceleração de -2 que tá fazendo com que a velocidade dele caia de modo constante. Mas a desaceleração não tá mudando. A desaceleração é sempre essa mesma. A velocidade tá caindo, mas a pressão que estão fazendo para atrapalhar ele é a mesma. Senão a gente iria para uma seara que o Enem nem cobra, né? Que seria uma aceleração variável. Isso não tem. No Enem só tem aceleração constante que faz velocidade ser variável. Mas a aceleração mudar, pô, aí é tu pisar mais no freio ou pisar menos. Isso não acontece não, no meio de uma questão. Só se ele delimitar bem, que aí é outra coisa, mas não é ao mesmo tempo. Que aí já é uma equação do 3º grau. Isso aí é coisa de introdução à física na faculdade de cálculo 1, tá? Então, qual é o gráfico que representa a força? Um detalhe, que a força tem a ver com a aceleração, né? Da mesma maneira que a força que atua é sempre menos 10 newtons, a desaceleração que atua é sempre menos 2 metros por segundo ao quadrado, mas ele pediu da força. Letra D, porque a força está sempre menos 10. Ela não está mudando, só se tu variasse a força que está fazendo. Claramente letra D.